É isso aí, agora é oficial, a Netflix venceu a disputa contra a Comcast e contra a Skydance e tá tudo montado para ela comprar a Warner. Hoje, possivelmente, vai ser um daqueles dias históricos que, quando você for dar uma olhada daqui a 50 anos na história do cinema, na indústria do streaming, hoje vai ser um daqueles dias que mudou completamente a situação. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Como eu falei, é fato que hoje vai ser conhecido aí pelo futuro como um dos dias mais importantes da história do entretenimento, porque vocês imaginem, é o serviço de streaming, que não é o líder, é o serviço de streaming que criou o mercado, o serviço de streaming que tá na liderança desde o princípio, e não tá só na liderança, ele tá bem na liderança, ele tá quase dando uma volta no segundo, terceiro, quarto colocado, e ele acabou de comprar o estúdio que tá tendo o maior market share até o momento em 2025, não diria que é o maior estúdio, eu diria que a Warner é o segundo maior estúdio na atualidade, se a gente considerar o histórico aí do estúdio, se não seria a Universal, eu colocaria a Warner na terceira posição depois da Disney e da Universal, mas é um dos estúdios históricos e a gente tá vendo essa compra acontecendo depois, né, de toda essa situação envolvendo a Paramount, envolvendo a própria Comcast, que é dona da Universal. Então, como eu falei, é um dos dias mais importantes aí da história do entretenimento. E eu queria trazer a notícia primeiro para vocês, depois eu faço vídeos de análise e o que isso significa para o mercado. O foco do vídeo de hoje é justamente a notícia e principalmente o valor dessa negociação que está sendo, pelo menos dito até o momento, que está girando em torno de 82 bilhões de dólares. Então a Warner acabou de fato sendo vendida por um pouco mais do que a Fox foi vendida para a Disney alguns anos atrás. E eu dei uma olhada em várias reportagens, eu fui dormir quase 4 horas da manhã, porque eu fiquei pesquisando bastante a respeito desse assunto, e eu decidi dar uma olhada junto com vocês na reportagem do The Hollywood Reporter, que eu acho que é sempre quem faz, né, a reportagem de forma mais objetiva. Então, aqui é oficial, Netflix adquirir a Warner em acordo avaliado em 82,7 bilhões. E o mais importante, pelo menos por enquanto, a Netflix promete manter as operações atuais da Warner Bros., incluindo lançamentos de filmes nos cinemas. Isso daqui, pelo menos na minha análise, pode ser algo que eles estão falando no momento, porque tem muitos diretores, né, envolvidos, muitos produtores que têm uma vontade de lançar o filme nas salas de cinema. Então, pelo menos num primeiro momento, isso era óbvio que eles teriam que falar, porque a Warner ainda tem muitos contratos em andamento, né? Então não tinha como eles chegarem e falar, ó, não vamos lançar mais nada no cinema, mas é meio óbvio que eles vão acabar reduzindo um pouquinho o volume de lançamentos, eles vão escolher um pouquinho mais a dedo o que lançar na sala de cinema e o que não lançar. E as empresas já emitiram um comunicado, então não é mais especulação, né, ó. O presidente Reed Hastings, os CEOs Ted Sarandos e Greg Peters concordaram em comprar a Warner Bros. Em um acordo avaliado em 82,7. As empresas emitiram um comunicado à imprensa na manhã de sexta-feira, anunciando o acordo que alterará o curso do negócio do entretenimento. Concordo plenamente com essa afirmação. A Netflix disse que espera manter as operações atuais, incluindo o lançamento de filmes. A Netflix disse que o acordo daria aos usuários mais opções e permitiria otimizar seus planos, além de expandir suas operações de estúdio, ao mesmo tempo que criaria melhor valor para talentos e acionistas, com 2 a 3 bilhões em economia anual de custos. Então essa é a famosa sinergia, quando você junta duas empresas do mesmo ramo, você não precisa necessariamente ter todos os funcionários iguais ali do mesmo lado, você consegue juntar. O que isso significa na realidade são demissões dos dois lados, porque você vai estar juntando basicamente dois times sob o mesmo guarda-chuva. A Netflix também fez seu discurso para cineastas e criativos, escrevendo que, ao unir a experiência dos membros da Netflix e o alcance global com a Warner Bros., franquias renomadas e uma extensa biblioteca, a empresa criará maior valor para talentos, oferecendo mais oportunidades de trabalhar com propriedade intelectual querida, contar novas histórias e se conectar com um público maior do que nunca. Isso é meio óbvio, né? Eu acho que a própria DC agora tem chance de decolar bastante,
né? Não sei o que eles vão fazer, não sei a respeito do James Gunn, a respeito de um possível retorno, né, do Zack Snyder. A Netflix agora ela pode atirar para todos os lados. Se eu fosse a Netflix, falava, bom, a gente gastou 82,7 para comprar, já vamos colocar 85 entre aspas e já separa, tipo assim, 3 bilhões para fazer esses projetos meio malucos, porque não seria um percentual tão a mais assim na compra, para eles poderem fazer um monte de coisa para mostrar, ó, pessoal, a gente está disposto a investir nas propriedades da Warner, a gente está disposto, né, a fazer realmente esse negócio dar certo. E aqui os acionistas da Warner Bros. Discovery receberão 23,25 dólares em dinheiro e 4,50 em ações ordinárias para cada ação ordinária da Warner Bros. Discovery. Então eles vão continuar sendo acionistas da Netflix, né? Eles são acionistas da Warner, eles vão reduzir bastante as ações deles e vão transformar em pelo menos um pouquinho de ação da Netflix. Com os negócios de redes lineares, incluindo CNN, TNT, HGTV e Discovery Plus, ainda prontos para serem desmembrados. Então a Netflix, né, não tem interesse nos canais de televisão, isso estava claro desde o princípio, eles ainda vão poder desmembrar e vender os canais de televisão. Essa mudança agora é esperada para o terceiro trimestre de 2026. E aqui o comentário do Ted Sarandos, que parece que foi o grande responsável, né, por convencer o David Zaslav, por conversar com ele. Eu diria que o Ted Sarandos é o CEO número 1, enquanto o Greg Peters é o CEO número 2. Né? Ele é a cara da empresa, então mesmo que existam co-CEOs na Netflix, eu acho que o Ted Sarandos é o CEO mais relevante, digamos assim. Nossa missão sempre foi entreter o mundo, disse Ted Sarandos, ao combinar a incrível biblioteca de programas e filmes da Warner Bros., de clássicos atemporais como Casablanca, Cidadão Kane, aos favoritos modernos como Harry Potter e Friends, com nossos títulos que definem a cultura pop, como Stranger Things, K-Pop Demon Hunters e o Squid Game, seremos capazes de fazer isso ainda melhor. Juntos podemos dar ao público mais do que ele ama e ajudar a definir o próximo século de narrativa. E aqui o Greg Peters também fez um comentário. Esta aquisição melhorará nossa oferta e acelerará nossos negócios nas próximas décadas. A Warner Bros. Ajudou a definir o entretenimento por mais de um século e continua a fazê-lo com executivos criativos e capacidades de produção fenomenais. Com nosso alcance global e modelo de negócios comprovado, podemos apresentar a um público mais amplo os mundos que eles criam, dando mais opções aos nossos membros, atraindo mais fãs para nosso melhor serviço de streaming da categoria, fortalecendo toda a indústria do entretenimento e criando mais valor para os acionistas. O que eu entendi aqui é eles basicamente dizendo, ó, a Netflix já está comprovada, né, o nosso método funciona. Então o Greg Peters está sendo um pouco contra ao lançamento cinematográfico. Ele está falando, ó, nosso serviço é o melhor, a gente, né, tá na liderança faz tempo, a gente sabe o que a gente está fazendo e a gente vai tomar conta dessa propriedade. O anúncio de hoje combina duas, e aqui é o David Zaslav, o chefão da Warner, que era o chefão da Discovery, então o cara foi da Discovery para Warner, para Netflix. Vamos ver se ele vai ganhar um empreguinho lá dentro. O anúncio de hoje combina duas das maiores empresas de contação de histórias. Aqui é traduzido, né? Eu traduzi para trazer aqui para vocês. Por mais de um século, a Warner Bros. Emocionou o público, capturou a atenção do mundo e moldou nossa cultura. Ao nos unirmos à Netflix, garantiremos que as pessoas em todos os lugares continuem a desfrutar das histórias mais ressonantes do mundo para as gerações vindouras. A Netflix foi descrita por analistas de Wall Street como a vencedora da guerra do streaming. Isso é um fato, né? Agora está mais cravado ainda. A Netflix não só venceu, como ela acabou de anexar um dos grandes, né? Eu diria que a HBO Max é o quarto maior serviço de streaming hoje. Então a gente tem Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e HBO Max. Óbvio que a Paramount Plus, Peacock, tem números bons também lá nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, a HBO Max, na minha opinião, seria a quarta, e a Netflix acabou de comprar uma das maiores. Lembrando que isso ainda vai gerar muito questionamento, isso ainda vai gerar muita coisa. A Skydance, eu imagino que não vai desistir facilmente. Eu acho que o Trump até dá para dobrar, né? Se o David Zaslav, se o Ted Sarandos conversarem com o Trump dá uma segurada no Departamento de Justiça,
como a gente já viu, né, até com o prefeito lá de Nova York, ele já conversou, já deu uma maciada boa, então eu acredito que ele não vai gerar tantos problemas assim agora que o negócio foi concretizado, mas a Skydance já falou que ela ia tomar atitudes se ela perdesse, né, como um bom bilionário mimado. O David Ellison não vai desistir fácil disso. E a reportagem é muito grande, tem muita informação, eu não quero trazer um vídeo enorme aqui, é mais um vídeo para trazer a notícia. Só resumindo, eu acho que a situação no momento é a seguinte: a compra tá fechada, eu trabalho com carro, não sei se vocês sabem, a compra tá fechada, mas tá naquele momento que tá passando a ficha no banco, a mulher ainda tem que dar o aval, então ainda tem algumas coisas para acontecerem, né? Pode vir aquele vizinho chato falar, pô, não compra, compra essa outra, compra esse outro carro. Então, a negociação tá confirmada, os dois lados já falaram, de fato, fechamos o negócio, mas ainda dá para acontecer muita coisa para esse negócio não ser concluído, né? Tem o governo norte-americano, como eu falei, tem as partes agora, elas estão comprometidas contratualmente, mas ainda existem algumas etapas que as duas têm que passar para o negócio ser de fato concretizado, né? Para o David Zaslav assumir alguma posição na Netflix e vice-versa, né? Para a Netflix começar a ter o controle do dia a dia das operações da Warner. Provavelmente isso vai ser lá para o final de 2026. Então, resta a gente ver, né, o que vai acontecer nesse meio do caminho, principalmente considerando que a Skydance declarou que ia se envolver. E uma coisa que é bem relevante nessa notícia, principalmente contra a Comcast, é que a Netflix pagou em dinheiro, ela trocou por ações, então ela não financiou nada, ela não pegou empréstimo para conseguir comprar, o que mostra que se ela quiser fazer mais alguma compra grande, o que eu não acho que seria nem correto, eu nem concordo com essa compra, né, da Netflix pela Warner, eu tô animado mais como um analista, entre aspas, da situação, né? Eu acho que é uma situação inédita, possivelmente a compra mais relevante da história do entretenimento. Então, mas a Netflix ainda nem gastou, né, o potencial que ela tem de crescimento. Ela ainda poderia crescer mais, não necessariamente comprando outro estúdio, mas possivelmente fazendo outras compras relevantes em outros ramos, possivelmente uma de videogame e alguma coisa nesse sentido. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham da compra da Netflix, né, que acabou de comprar a Warner, uma das empresas mais relevantes de todos os tempos. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.